Pois bem, pessoal, chegamos na parte bem interessante. Coloquei essas figuras geométricas aí, vou explicar. Mas quando a gente faz aquela velha pergunta, o que é a palavra de Deus, em especial no contexto cristão protestante, a resposta é justamente essa. A palavra de Deus é a Bíblia. A palavra de Deus é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. A palavra de Deus está enraizada em todos os teodramas, entendendo aqui os dramas, né? Deus é uma espécie de diretor, vamos dizer assim, onde ele rege todos os dramas de tristezas, alegrias, felicidades, de ansiedades, de depressão, de vários personagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, palavra de Deus, para a maioria dos cristãos, em especial dos cristãos evangélicos, de modo geral, a palavra de Deus é as Escrituras. Às vezes não estou errado, mas vamos tentar aprofundar isso aqui. Bom, na filosofia quadrante, isso é já algo que me acompanha sabe, né? O cerne da sabedoria humana consiste em conhecer 4 princípios últimos. Quais são, Anderson, esses 4 princípios últimos? Esses 4 princípios moram dentro de um quadrante. Então, eu tenho um absoluto, no meu caso, meu absoluto, e de muitos, né? Desde do cristianismo nascer, todos temos um absoluto, no meu caso a Trindade, todos temos a nós mesmos, todos temos a realidade e todos temos o outro. Não vou explicar isso aqui, mas esse é o quadrante, é onde tudo começa, é onde tudo se dá. Nada fora disso, tudo dentro disso. Tudo dentro de um quadrante. Tudo que tu faz, da vida ordinária, vida epistêmica, tudo está dentro de um quadrante. Seu absoluto já está lá, você mesmo vai estar lá, impossível negar a si próprio. A realidade vai estar lá, micro, macro, e o outro como tu também vai estar lá. Tudo gira em torno desse quadrante, desse quadrado. E há uma perspectiva bem interessante, que eu penso no campo da linguística, então seria uma espécie de teolinguística, teoria teolinguística, porque eu estou lidando com Deus, consequentemente estou lidando com a linguística e a realidade, né? Quando a gente olha para a realidade, que é o terceiro princípio quadrante, a gente vai observar as estruturas do mundo das coisas na primeira. Essa na primeira é as coisas da forma que são. Por exemplo, eu estou aqui com a xícara. A xícara é a xícara na sua totalidade. Eu digo isso a partir da experiência do senso comum. Ou seja, aquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de lei de proporcionalidade intrínseca. Ou que o Dewey vai chamar de estrutura de individualidade. Ou seja, a estrutura na sua totalidade. Porém, o filósofo ele quer driblar essa realidade pré-teórica, que a minha consciência intencional tem conhecimento, e ver as estruturas ontológicas que sobrevivem para todo sempre nessa xícara ou em qualquer mundo das coisas. E o Dewey, o Mário e o Aristóteles acharam estruturas que reverberam no mundo das coisas. E é interessante que todos eles têm um ponto de partida. Para o Mário Ferreira, ele vai partir da nômada, né? Nômada suprema. Ele lida ali com a díada indeterminada e depois advém a lei da unidade, lei da relação, lei da oposição, lei da relação, reciprocidade, até chegar na unidade transcendental, que é um voltar para o Deus, na minha opinião, um voltar para o Deus Trino. O Dewey vai lidar com o aspecto numérico até o aspecto da fé. Então observa que tudo começa na dimensão numérica e o Aristóteles começa na substância. Tudo começa na substância, naquilo que é a ousia. Então esses filósofos, e aqui eu vou usar o conceito do Dewey, esses filósofos vão lidar com o início de tudo a partir do Mário da unidade, Aristóteles da substância e o Dewey da dimensão numérica. Dewey vai usar um termo bem interessante que é a ideia de retrocipação e antecipação. Retrocipação seria uma espécie de andar para trás, ontologicamente. Então, por exemplo, quando eu olho para o aspecto espacial, ele se retrocipa no aspecto numérico. Ele se retrocipa. Ele também se antecipa em todas as outras dimensões da realidade. Essa ideia de retrocipação e antecipação eu também uso na ontologia do Aristóteles e na ontologia pitagórica do Mário Ferreira dos Santos. Então, é um conceito bem interessante. Mas aí devemos fazer uma pergunta, né? O que havia antes da lei da unidade ou da dimensão numérica ou da substância? Aí muita gente vai dizer, havia um nada. Não, mas alguma coisa há. Isso não pode ser quebrado. O que havia era aquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de meon. O que é um meon? Meon é não ser. Meon é não ser.
Meon significa não ente. Então, o que havia era o Meon, o não ser. E como alguma coisa há, nunca houve um nada absoluto, Deus, na sua eterna dança, estava se amando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam se amando. E toda a realidade universal, cosmológica, cosmonômica, toda a realidade que passou a existir, existia na mente de Deus, mas em potência. Por isso que a realidade, a criação, o universo, tudo é eterno. Por quê? Porque sendo Deus eterno, não teve começo e não vai ter fim, tudo que existia na mente dele era eterno, porque estava nele em potência. Por isso a criação é eterna. Nesse sentido, é eterna. Eu não posso falar da criação em potência quando ela se atualiza. Eu não posso falar quando ela se torna ato, né? Eu não posso falar dela em ato eterno, mas em potência eterna eu posso. Então, um tema bem interessante aqui é justamente o Meon. Então, o que havia? Há uma retrocipação na lei da unidade, ou no aspecto modal numérico, ou na categoria da substância? Há a retrocipação no Meon, onde tudo estava em potência em Deus, nesse Deus trino que se amava. Era o amado amante amando, né? O Pai amando o Filho e o Espírito, o Filho amando o Pai e o Espírito amando o Filho e o Pai. Então havia essa dança hipostática. Pois, como diz o Nietzsche, eu não creria em Deus se ele não soubesse dançar. Aí vem a pergunta: depois que a realidade é criada, o que aconteceu? O que aconteceu foi justamente a voz linguística, palavra, a boca, aquilo que o outro vai chamar de divinimorfo, ou seja, boca divina. Então, disse Deus, haja. Então, a palavra criacional agiacional seria a voz ou uma linguística transcendente que trouxe tudo à tona, saindo do Meon, o não ser, para se tornar agora, depois dessa potência infinita, se tornar ato finito. Então tudo passa a ser relativo, finito, porque tudo advém da voz de Deus. E o que Deus criou? Deus criou o terceiro princípio, a realidade, tudo que se apresenta. Essa realidade é criada onde? É criada em outra palavra, a carne. Como assim, Anderson? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. O termo aqui Bereshit em hebraico significa cabeça, significa primazia, significa primogênito. E onde a gente encontra isso? Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 18. Cristo é a cabeça. Cristo é o primogênito de toda a criação. Então em Cristo criou Deus. Em Cristo criou Deus. Entendendo que Deus é uma trindade, é totalmente coerente lidar com isso aqui. Em Cristo criou Deus os céus e a terra. Então, a voz agiacional só é voz agiacional criando a realidade na carne. Então, toda a realidade precisa da carne. Precisa da carne. Então, é aqui que começa tudo. O Deus Trino, em Cristo, criou a realidade que se apresenta a nós. Então, tudo não começa na unidade, nem na substância, e nem no aspecto numérico. Tudo começa na voz, que, a partir dessa palavra criacional agiacional, essa voz linguística transcendente, tudo passa a existir, deixando o Meon e tudo se tornando ato aqui agora, claro, relativo, deixando o seu infinitivismo, né, em potência, que estava na mente de Deus. Olha que interessante. E aonde a gente acha a carne? Onde a gente acha a carne? Na letra. O que é a letra? Sagradas Escrituras. É por isso que nós somos proclamadores. Proclamadores, né? Proclamamos. Isso não vale só para pregadores, mas para todos. Todas as pessoas. No campo da ciência também. O filósofo proclama. Proclama a verdade da realidade. Por quê? Porque houve uma voz trina que criou a realidade em Cristo Jesus. Deus só pode dizer haja porque em Cristo criou Deus. Em Cristo criou Deus. Aqui é o que eu vou chamar de palavra criacional agiacional. É impossível lidar com qualquer coisa sem esse ponto de partida. Por isso que é uma espécie de teoria teolinguística. Porque é a voz criando a realidade na carne. Essa carne é testemunhada na letra. E por isso que nós proclamamos. O que é a letra? Sagradas Escrituras. Eu discordo do Dove. O Dove vai dizer que não se pode tirar teoria filosófica, ideias filosóficas da Bíblia. Pode sim. Pode sim. A Bíblia dá testemunho de Cristo. A Bíblia dá testemunho de Cristo.
E isso não é por acaso. Então temos que olhar para a realidade a partir das escrituras, não no sentido fundamentalista, teonomista, não, mas buscar as leis universais, buscar aquilo que o Duns Scott, né, vai chamar, olhando para Aristóteles, de os transcendentais, que advém de Deus. Era isso que os escolásticos estavam fazendo. Era isso. Eles entenderam esse princípio. Eles entenderam isso muito bem. Então a gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer disso. Então, meu muito obrigado.